Sejam bem-vindos a mais um programa Sabatina, que é transmitido direto da FAP, a Faculdade Adventista do Paraná, especificamente do curso de Teologia, o SALT, o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Eu sou o professor Natal, sou professor de Novo Testamento, e eu tenho aqui comigo o professor Marcelo. Professor Marcelo, seja bem-vindo. Você é professor do que mesmo aqui no SALT? Fala pra gente. Muito bem, olá Natal, olá, seja bem-vindo você também. Natal, a minha área é teologia aplicada, então eu trabalho com os alunos, ajudando eles a entender e exercer o ministério pastoral na prática, visitação, estudo bíblico, a base evangelística, relacionamento, aconselhamento, essa é a minha área de teologia. Então, eu estou muito bem acompanhado aqui com um professor que vai ajudar vocês, professores da Escola Sabatina, a desenvolverem bem esse ministério. E, como nós temos o costume, eu quero ler um trecho aqui de um livro da Ellen White. O pastor Márcio Araújo diz que é o livro esquecido. Temos que voltar a lê-lo, não é? Para fazer uma classe bem proveitosa. Conselhos sobre a Escola Sabatina. E hoje eu quero ler um trecho que está na página 13 e 14. Diz assim: ninguém que trabalhe na Escola Sabatina ou na Sociedade de Temperança, ela compara aqui a Escola Sabatina com a temperança, os que estão nesse departamento. Ninguém que trabalhe na Escola Sabatina ou na Sociedade de Temperança deixará de colher abundante colheita, não só no fim do mundo, mas também na vida presente. No esforço de iluminar e abençoar aos outros, seus próprios pontos de vista se tornarão mais claros e vastos. No esforço de iluminar os outros, nós somos iluminados e aprendemos mais sobre a Escola Sabatina. Nós vamos colher não só no futuro, mas nessa vida também. E é por isso que estamos aqui, para poder fazer da melhor maneira e os alunos aprenderem. A lição dessa semana ela tem como título O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que lição, hein, pastor Marcelo? Sim, sem dúvida. Falar sobre a divindade é sempre aprender. E também existe um pensamento onde diz que naquilo que a Bíblia não revela, o silêncio é eloquência. Então, muitas coisas nós sabemos. As outras coisas, nós deixamos que o Espírito Santo nos conforte. E no céu iremos saber detalhes. Né? O que está revelado é para nós. Exatamente. O que não está, deixa com Deus. Deixa né? com Deus. E se a Bíblia pudesse ser resumida em um versículo, eu costumo dizer isso, seria João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que a gente possa ter vida nele. Então, esse é um versículo que a gente pode começar trazendo para os nossos alunos, para refletirem sobre isso. Como nós entendemos melhor o caráter de Deus através desse versículo, que imagem ele nos passa de Deus, e de mais um outro que é tão importante que eu quero ler aqui também. O outro está em João 16, 26, que diz assim, Jesus falando, João 16, 26, naquele dia vocês pedirão em meu nome, e eu não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. E o verso 27 explica por quê. Porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem em mim que eu vim da parte de Deus. Que lindos esses textos, né? O primeiro, que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu Jesus. E esse segundo, Jesus falando, eu não preciso rogar ao Pai, implorar. O próprio Pai vos ama. Foi o Pai que enviou o Filho. Marcelo, que imagem esse texto passa para você da imagem do Pai? Natal, é impressionante como Cristo se esforça em palavras, e isso acho que é dificílimo, para revelar a pessoa do Deus Pai. Aliás, infelizmente, vivemos em um mundo onde o pecado tornou a figura paterna muito diferente, a figura de Deus, muito diferente do que realmente é. O objetivo de Deus, de Cristo, quando esteve aqui, foi revelar o Pai através da sua própria vida. Versículos como João 3,16 nos ajudam, mas sem dúvida, os atos de Jesus nos mostram claramente que o Pai nos ama e Ele quer bem dos seus filhos. E uma vez Ele foi questionado pelos discípulos, mostre-nos o Pai. E então Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Vê o Pai. Que fantástico isso. Isso é até um outro ponto interessante da lição, para a gente discutir com os alunos, que está em João 1,18. De que maneira Jesus, o Filho unigênito de Deus, revela o Pai? Quando ele fala também, né, quem me vê, vê o Pai. Então, Jesus revela o Pai, quando a gente olha para Jesus.
De que maneira, pastor Marcelo, Jesus revela o Pai? Jesus é a linguagem do Pai de forma humana. Uhum. Quando queremos saber um pouco mais sobre Deus, temos que estudar a vida de Cristo. Cristo, nas suas palavras, nos seus atos, na sua forma carinhosa de tratar as pessoas, nas suas ideias, na argumentação que ele usava, como ele usava a Bíblia, em tudo Cristo revelava o Pai. Ele era a plena imagem do Deus Pai. Por isso, estudar sobre a vida de Cristo é tão importante para nós, porque assim conhecemos mais como é Deus. E aí, então, cumpre a palavra de Jesus: quem vê a mim vê o Pai. Que lindo isso. Jesus é a revelação de Deus em pessoa, não é? E Jesus nos ama tanto que Ele deu a vida por nós. E a lição dessa semana ela está enfatizando a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um assunto tão profundo que a gente nunca vai compreender plenamente, mas nós podemos entender o amor de Deus e como a Trindade toda trabalha para a nossa salvação. Por exemplo, Deus, o Pai, enviou Jesus. Ele pagou o preço por nós. E o Espírito Santo é o que está trabalhando na nossa santificação e tudo mais. Então, em vez da gente explicar para os alunos nesse momento, olha, o Espírito Santo trabalha assim, a gente pode perguntar, qual é o papel do Espírito Santo na nossa salvação? Jesus morreu, deu a vida. O Pai está nos perdoando através do Filho. Qual é o papel do Espírito Santo na nossa santificação, no nosso crescimento espiritual? E também, Natal, nós podemos aproveitar a oportunidade e perguntar aos nossos alunos: como você tem percebido a atuação do Espírito Santo na tua vida? Muito bom, que aí fica pessoal, não é? Como ele tem feito diferença na sua vida? Muito Isso é importante também. E a gente pode perguntar também, para poder tornar pessoal, como nós podemos ter o Espírito Santo em nossa vida agindo? O que eu preciso fazer? Não é? Porque senão não fica só na teoria, não é? Na prática, o Espírito Santo quer trabalhar com a gente só precisa querer, não é? A gente precisa se dedicar, falar, Senhor, eu quero, e ler a palavra de Deus e orar e pedir para Deus nos ungir com o Espírito Santo. Essa lição é muito profunda. Eu tenho a certeza de que vai ser uma bênção na sua vida e na vida dos alunos que estiverem na sua classe da Escola Sabatina. As perguntas interativas que são colocadas aqui no rodapé do vídeo, na descrição do vídeo, elas são sugestivas e servem para ajudar você, professor, professora, a criar esse ambiente interativo. Mas com certeza você pode gerar as suas também. E eu tenho mais uma que está aqui também, entre as que estão demonstradas aqui embaixo, que eu quero trazer aqui, pastor, para a gente conversar, para trazer esse exemplo. A última que eu coloquei aqui, ela está em João, capítulo 17, versículo 3. Eu quero ler esse versículo, é bom ler com a classe, para a gente poder trazer o contexto todo e discutir, fazer a pergunta. Eu quero ler em João, capítulo 17, verso 3, que diz assim, Jesus falando, tá? Jesus diz, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus resumiu a vida eterna nisso, em conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Conhecer na Bíblia é ter um relacionamento íntimo, né? Pastor Marcelo, de que maneira que a gente pode conhecer a Deus? Qual é o papel da Bíblia nesse processo de conhecimento a Deus de Deus e do Espírito Santo? Eu vejo assim o quanto Cristo era majestoso e era assim diferente por definir coisas complexas em frases curtas e objetivas, como você disse aí. A vida eterna é esta. É isso. E eu pergunto, quantas vezes esse assunto não foi discutido até entre os líderes religiosos e entre nós, hoje em dia, mas Jesus define de uma forma fantástica. Tão simples, né? e profunda. E ele usa uma palavra conhecimento que para nós tem vários significados. É importante também entender que o conhecimento na Bíblia ele é mais amplo do que o conhecimento teórico que nós estamos acostumados a estudar. Ou seja, simplesmente saber de forma teórica não é o conhecimento que Deus nos propõe. E aí entra na outra questão que falamos agora há pouco, a oportunidade de experimentar. Nós, quando Cristo fala conhecimento, ele diz para que a gente possa conhecê-lo profundamente, viver com ele. Ter relacionamento com ele.
Aliás, a palavra conhecimento é usada na Bíblia com alguns propósitos. Até entre o conhecimento do contato íntimo do homem e da mulher, se usava conhecimento. Fulano Verdade. conheceu É tal interessante pessoa. que no texto bíblico diz, e Adão conheceu a Eva e ela engravidou. Aí teve Exatamente. filho. Então, esse é só um exemplo para a gente entender que o conhecimento é muito mais do que teoria. Cristo quer ter profundo conhecimento conosco. Tem a ver com relacionamento, intimidade, amor, a ousadia de crer nele. Isso só conseguimos aprender se experimentamos. Muito bom. Então, amigos, conhecer na Bíblia não é saber a respeito de. Conhecer na Bíblia é ter relacionamento, é ter amizade, é ter intimidade. E Jesus resume a vida eterna neste conceito. A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. É ter relacionamento com eles através da Bíblia e do Espírito Santo. É claro que é o Espírito Santo que vai nos fazer conhecer mais ainda a Deus e a Jesus Cristo. Que lição maravilhosa. Que Deus abençoe vocês. Que esta lição desta semana aprofunde o seu relacionamento com Deus e dos alunos da sua classe também. Professor Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Você pode finalizar com uma oração, por favor? Claro, claro. Convidamos a você, então, onde quer que você esteja, para se unir também à distância conosco em oração. Querido e bom Deus, amado Pai que estás no céu, obrigado pela oportunidade de conhecer um pouco mais de Ti através da Tua palavra, de conhecer um pouco mais da divindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o que nós queremos é ter uma vida plena de relacionamento. Nos ajude, Senhor, para que o nosso conhecimento possa ser tão firme, tão forte, que nos leve ao céu. Abençoa a nossa família, abençoa nossos alunos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.